Bem-vindos ao Showa, uma cidade repleta de histórias que vem revelando mistérios guardados há milhões de anos. E para descobrir esses segredos, temos que conhecer o Museu de Paleontologia Pedro Cândolo, uma verdadeira máquina do tempo que nos transportará a um passado muito distante. Nossa viagem desembarcará no período Cretáceo, no mundo primitivo, dominado por dinossauros, crocodilos, tartarugas e outros seres incríveis. Conhecer esta fauna majestosa é papel da paleontologia, uma ciência que decifra os enigmas escondidos nos fósseis e apresenta ao público os gigantes do passado. Animais impressionantes que fascinam e intrigam a humanidade até os dias de hoje. Neste museu, ossos, dentes, escamas e outros vestígios de antigos habitantes da Terra nos contam surpreendentes histórias e nos fazem refletir sobre os caminhos da evolução da vida, com toda sua grandiosidade, diversidade e importância para o planeta. Mas como esse museu surgiu? Para entender, precisamos voltar no tempo até as décadas de 1950 a 1990. Pedro Cândolo, um modesto torneiro mecânico, e seus amigos curiosos e destemidos percorriam as fazendas da região em busca de fósseis. Embora não tivessem muito conhecimento científico, sua paixão pela descoberta os impulsionava. O seu Pedro, eu conheci ele como um mecânico, tinha uma oficina mecânica, mexia com torno, fazia as peças, tudo. Então a gente se reunia lá para conversar, bater papo, e nesse meio saiu a ideia de explorar os ossos de dinossauro. Já tinha alguns na oficina. E foi o começo, né? Juntamos a turma, eu, Gaspar, o Pedro, Gaspar, o Nego Galo, eu e o Vasco. É uma pessoa muito boa, muito honesta, muito gente fina. Ele que incentivou a gente, conversava, explicava, ele que deu orientação pra gente, todos os processos que tinha que fazer. Ele é muito inteligente e começou a perceber certos ossos que achava na propriedade rural. Então ele começou a observar e chamou a gente para continuar aqueles estudos, que achou muito interessante. Ele era muito evoluído. Os fósseis encontrados por Pedro Cândolo e seus amigos logo se tornaram uma atração local, despertando a curiosidade da população. Meu pai, ele era uma pessoa muito simples, filho de imigrantes italianos, de família grande. Eram 9 irmãos. Os pais vieram então da Itália, se fixaram na zona rural, então ele ficou até a adolescência, até a pré-adolescência morando no sítio. Então o que acontecia? Eles vinham, ele e os irmãos da mesma idade, vinham fazer o curso primário na cidade. E vinham a pé, caminhando por 4 quilômetros, no sol e na chuva, a pé, e até concluir o curso primário, e foi a educação formal que ele teve, somente essa. Mas ele sempre foi muito estudioso, muito inteligente, muito curioso, gostava de saber. Pouco tempo antes de morrer,
Pedro Cândolo doou os fósseis de sua coleção à administração municipal. Mas seu legado continuou vivo na memória da cidade. Finalmente, em 2016, na antiga estação de trem de Uchoa, foi criado o Museu de Paleontologia Pedro Cândolo. Bom, eu trabalho na região desde a década de 90. Eu coletava fósseis pelo Museu de Monte Alto. Em 2016, aconteceu algo inusitado. Eu encontrei uma casa, perto desses sítios, e ela falou: olha, tem um garoto aqui que ele gosta muito de Uchoa, ver os fósseis que tem lá. Aí eu fiquei curioso, falei: não, preciso ver esses fósseis. Até então não sabia que se tratava da coleção do Pedro Cândolo. Aí chegando no prédio, eu tive acesso ao material, e o material estava numa caixa assim, bem tristinho ali, quietinho, alguns esfarelando. Aí eu falei: não tem ninguém que ajuda vocês com isso, mas não tinha nenhum técnico nem nada. Eu falei: eu me proponho a ajudá-los. O pessoal ficou sabendo que tinha um paleontólogo na cidade, falou: não, a gente precisa falar com ele e botar o nosso plano em prática, Dessa vez o museu sai. Então, desde 2016 a gente se empenhou. O museu foi criado naquele ano e já são quase 9 anos desde a sua criação. Então a gente foi ampliando, a gente está com um prédio legal e com vários novos achados. E de certa forma a gente criou um polo regional aqui de paleontologia, onde vários pesquisadores vêm. A gente tem recebido muitas escolas, então de certa forma a gente marcou Uchoa nesse cenário da paleontologia. Bom, hoje o Museu de Uchoa ele é referência de paleontologia no cenário nacional e também tem reflexo internacional muito dos achados que nós tivemos aqui. Mas muito além da importância científica disso que a gente vem desenvolvendo, o museu ele é um difusor de conhecimento. A gente acaba difundindo a ciência. De que forma? Bom, através da repercussão dos nossos trabalhos e também recebendo os alunos. Então aqui a gente mostra para os alunos como funciona essa ciência. A partir do gancho do dinossauro, a gente trabalha outras temáticas e o aluno sai daqui conhecendo um pouco mais desse universo. E da mesma forma que eu fui sensibilizado em um museu, não tenhamos dessas crianças surgindo novos pesquisadores. Hoje, o museu continua a tradição de Pedro Cândolo, realizando expedições para descobrir novos fósseis e expandir nosso conhecimento sobre o passado. Bom, nós estamos aqui na região de Uchoa, é um riacho e por conta da estiagem ele está seco. E nesse período aparecem muitas rochas, que é justamente onde nós procuramos os fósseis. No passado isso aqui não era uma rocha, eram sedimentos, ou seja, areias, argilas que caíram num local mais baixo. E com o passar do tempo esses sedimentos se tornam rochas sedimentares. E ossos, dentes, plantas e tudo que caiu no meio desses sedimentos se tornam fósseis.
Então, nosso trabalho consiste em quê? Essa rocha, ela funciona como uma cápsula do tempo. Então, a gente vai quebrar a rocha e prospectar no meio dela. E muitas vezes, né, nessas ações, a gente encontra os fósseis. Então, desde pequenos restinhos de peixe até grandes ossos de dinossauros. Então, nesses pontos em que a gente desenvolve nossos trabalhos paleontológicos. Bom, a gente quebrou algumas rochas aqui, e aqui já tem uma pequena amostra, né, de como o fóssil aparece. A gente removeu um bloquinho. Aqui a gente tá... é rocha. E aqui um pedacinho de um osso. A gente ainda não sabe do que é, né? Agora é que começa o nosso trabalho de investigação. Nós levamos para o museu, preparamos e catalogamos. Aí a gente tem uma outra pecinha aqui também que apareceu. Essa já parece bastante, é um pedacinho de casco de tartaruga, né? No caso de cágados. E o que isso fala para a gente, né? Que indício isso nos dá? Que o ambiente aqui antigamente era um curso de rio. Então a gente encontra muitos restos de seres aquáticos, especialmente os quelônios, né? Que é esse grupo das tartarugas aqui. E além das tartarugas, o que a gente encontra? A gente encontra restos de dinossauros e crocodilos. Dinossauros, alguns a gente já conseguiu batizar, né? Que é o caso do Ibirânia. A gente já identificou o Thanos simonatoi, que é um grande predador, e também do grupo dos megaraptores. E crocodilos têm uma vastidão de vários tipos de formas, entre animais terrestres, aquáticos e também de diversos tipos de hábitos alimentares, né? Temos animais onívoros, herbívoros. E com esse trabalhinho nosso de desenterrar o passado, a gente vem traçando quais foram os animais que viveram aqui há 85 milhões de anos. Então, de certa forma, a gente apresenta para a comunidade os animais que habitaram nossa região há milhões de anos. Cada fóssil encontrado é cuidadosamente preparado e estudado em nosso laboratório, revelando segredos há muito tempo perdidos. Depois que a gente chega do campo, né, que a gente vai se debruçar sobre os materiais, sobre os fósseis. O material, no caso, ele ainda necessita de uma preparação. No que consiste a preparação? A gente remover esse fóssil da rocha para depois evidenciar que tipo de material a gente está trabalhando. A partir desses fósseis, a gente vai fazer os trabalhos acadêmicos e tentar descobrir que tipo de animal que a gente descobriu. Mas qual é essa importância? Bom, no mundo todo, né, a paleontologia está sendo feita por diferentes equipes. E a gente aqui tem um cenário do finalzinho do período Cretáceo, né, quando viveram os últimos dinossauros e quando acontece a extinção. Então a nossa colaboração para a paleontologia é desse cenário regional. Então a gente apresenta a fauna, a gente discute, né, as interações entre os animais e concluindo com isso trabalhos científicos. Mas muito além do trabalho científico, a importância do museu é na divulgação do conhecimento. Então para nós é muito importante que esse conhecimento não fique só no meio acadêmico, e chegue para todo mundo, né? Que queiram conhecer o mundo dos dinossauros e tenham essa curiosidade pelos fósseis. Então, para nós é muito satisfatório ver as crianças visitando os museus e conhecendo um pouco desse estudo que começou lá no campo, quando a gente coleta esses materiais. O Museu de Paleontologia de Uchoa, a Pedro Crandolo, tem como objetivo, além das questões educacionais e também de trazer toda a história paleontológica da região, visa também o estudo de pesquisas onde envolve outras instituições de diferentes estados. Então, esse museu ele tem como objetivo também a pesquisa, onde envolve profissionais da UFMS. Eu nunca tinha vindo, primeiro, ao museu, é a minha primeira vez aqui.
E eu particularmente gosto muito de museus. Eu já trabalhei no Museu de Perópolis, por exemplo, em Uberaba. Sempre que a gente vem em museu é uma coisa diferente, né? Então, eu acho que é mais do que material. É sempre o que a gente pode ver, o que a gente pode discutir, o que a gente pode conhecer do museu e conhecer a história da cidade, a história de... Todo museu ele tem uma história além do que está exposto, né? A própria história do museu. E eu acho isso, assim, fantástico. Eu estava conversando com o Fabiano sobre isso. A história dos fósseis eram expostos em uma oficina, que tinha um senhor que procurava esses fósseis e daí que veio a ideia de criação do museu. E eu acho isso fantástico, né? Para mim, acho que é isso que eu mais levo, as histórias e as discussões que a gente pode ter nesse tipo de ambiente. Primeiramente, eu acho que a maior importância são as crianças saberem que aqui em Uchoa nós temos um museu. A importância da preservação desses fósseis e que Uchoa é uma referência onde, num mundo tão corrido, nós temos uma relíquia na nossa cidade. Eu aprendi muito sobre paleontologia, né, que tem vários fósseis aqui, muitos antigos, e eu gosto bastante que as pessoas se dedicam para achar esses fósseis nos lugares bem selvagens, assim, difícil de acesso, e eu gostei bastante porque tem uma variedade incrível de fósseis aqui. Nada é mais inspirador do que ver jovens mentes curiosas explorando o museu e aprendendo sobre o mundo que o cercava há milhões de anos. O Museu de Paleontologia Pedro Cândolo está aberto para todos, de segunda a domingo, com entrada gratuita. Venha nos visitar e descubra os segredos incríveis que aguardam você aqui.